Boa tarde. Racismo no futebol. No Unesp Notícias de hoje, o professor da Unesp, Juarez Xavier, fala por que casos como o ocorrido com o goleiro do Santos se repetem tanto. E tem mais. Fundação Casa inaugura a segunda unidade em Bauru. 56 adolescentes serão atendidos. E na Câmara de Vereadores, a situação econômica do município voltou a preocupar os vereadores na sessão desta segunda-feira. Agora eles querem que o secretário de administração, Richard Vendramini, venha à Câmara para avaliar a necessidade de um plano de corte de gastos para o próximo ano. A partir de amanhã, quarta-feira, a nova unidade da Fundação Casa começa a receber adolescentes infratores para cumprirem medidas socioeducativas. Essa é a segunda unidade da Fundação aqui na cidade, mas a abertura de vagas não evita que os jovens se aproximem do crime. Autoridades e funcionários participaram da cerimônia de inauguração. A unidade tem capacidade para 56 adolescentes, de 12 a 21 anos. Os alojamentos têm 4 camas, chuveiro e banheiro. Eles recebem roupas e produtos de higiene pessoal. Também há consultórios para atendimento psicológico, médico e odontológico. As salas de aula são separadas por nível de escolaridade. No laboratório de computação, noções básicas de informática. E nesta outra sala, eles aprendem como manipular os alimentos. Essa sala é a sala de alimentação. Ela oferece o curso de educação profissional básica na área de alimentação. Tem o curso de lancheteria, doceria, tem o profissional orientando os adolescentes de como realizar da forma básica os procedimentos e ter um conhecimento amplo na alimentação. Hoje são 149 unidades da Fundação Casa no estado de São Paulo. Quase metade foi inaugurada nos últimos 9 anos. A gente teve um crescimento muito grande do envolvimento dos jovens, especialmente no tráfico de entorpecentes. E é isso que tem gerado um aumento de internação e daí a necessidade de construção de unidades. Mas me parece que ainda há uma falha na política pública em relação ao meio aberto. Hoje as medidas de meio aberto, liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade são desenvolvidas pelos municípios e é preciso que os municípios aperfeiçoem essas medidas de meio aberto para que a gente tenha menos internação. Em todo o estado, são 9.800 adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Na região, são 340. Desses, 161 só aqui em Bauru. E assim como em todo o estado, o roubo e o tráfico de drogas são os crimes que mais colocam os jovens dentro da Fundação Casa. São infrações graves, né? O tráfico de entorpecente é um crime contra a saúde pública, que atinge um número determinado de pessoas que ficam expostas à sua prática. É o maior motivador dos demais crimes, a maior alavanca da criminalidade. Por isso, quando o jovem pratica o tráfico e não tem uma estrutura familiar adequada, a opção que temos é a colocação na internação. O roubo também revela que a pessoa se trata de pessoa violenta, com hábitos antissociais, que está inapta para a vida em sociedade. Números da Fundação mostram que o índice de reincidência caiu. Em 2005, 29% dos jovens voltavam para a instituição. Hoje, 13,5% cumprem medidas educativas pela segunda vez. Apesar dos números, abrir novas vagas não é o que evita o retorno deles para o crime. É preciso oferecer alternativas e também trabalhar com a família desses adolescentes. Todos os países que tentaram combater o tráfico não conseguiram, né? Então, o que a gente precisa tentar fazer é melhorar a educação, fazer com que essas crianças, esses jovens parem de se envolver com o tráfico, né? E quando ele sai da fundação, que de alguma maneira a rede o acolha, que ele possa voltar para um ambiente melhor do que aquele de onde ele veio, porque muitas vezes a gente faz um trabalho bom aqui dentro, ele volta para a escola, faz curso de educação profissional, mas aí ele volta para a mesma comunidade, para os mesmos companheiros, e isso muitas vezes faz com que a gente perca o trabalho. Para a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, houve
avanços nos últimos anos, mas a família continua sendo um ponto fundamental no processo de recuperação desses jovens. A família é a base do adolescente, né? Uma vez sendo a base do adolescente, ele é referência para esse adolescente. Então ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser fortalecida para que consiga orientá-lo adequadamente, levando a reflexão, a modificação de valores, para que ele consiga ser inserido novamente, seguindo o que as regras da sociedade estabelecem. O tempo voltou a ficar seco em todo o estado. Com a umidade do ar baixa, é recomendável não se expor ao sol nos horários mais quentes do dia. Veja os detalhes da previsão no mapa. Tempo aberto em todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas para os próximos dias. As temperaturas continuam em elevação. Em Bauru, a umidade do ar está em nível de atenção, é de apenas 18%. Os ventos sopram a 6 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 16 e 31 graus. Nesta quarta, a mínima prevista é de 18 e a máxima fica em 31 graus. Foi assinado o contrato para a construção de uma avenida que vai ligar a Nações Norte e a rodovia Marechal Rondon. O valor do contrato é de mais de R$1 milhão. A verba vem de um convênio com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. O prazo de execução é de 1 ano. Ainda hoje a gente vai falar sobre racismo no futebol. Ao vivo aqui no estúdio, o professor da Unesp, Juarez Xavier. Participe da entrevista, mande perguntas pela internet ou por telefone. E no próximo bloco, as discussões da sessão da Câmara de ontem. Unesp Notícias volta já já. A Unesp ficou em 6º lugar na edição 2014 do ranking universitário do jornal Folha de São Paulo. Cada curso e instituição de ensino foram avaliados em 5 aspectos: qualidade de ensino, qualidade de pesquisa, avaliação do mercado, inovação e internacionalização. A Unesp alcançou a nota de 93,7, de um total de 100 pontos. A USP ficou em 1º lugar. Na internet é possível ver todos os detalhes. Agora uma informação para você que é cantor ou ator e deseja lidar melhor com a voz. A USP oferece atividades de graça. O Departamento de Fonoaudiologia da USP, em Bauru, vai promover oficinas de voz nos meses de setembro, outubro e novembro deste ano. As atividades são gratuitas e voltadas para atores e cantores profissionais ou amadores. Os participantes vão aprender exercícios para aquecer a voz, técnicas de respiração e outras atividades. Os interessados podem se inscrever pelo telefone 3235-8394. As vagas são limitadas. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. O Unesp Notícias fala agora de política. Na sessão da Câmara de ontem, os vereadores, mais uma vez, demonstraram preocupação com as contas da cidade. A sessão foi aberta com a leitura do relatório da Comissão de Fiscalização e Controle, que avaliou o sistema e os custos das tarifas do transporte público na cidade. Para Moisés Rossi, o relator da comissão, a conclusão é de que a Indurb não tem controle sobre o cálculo das tarifas e necessita de um sistema mais preciso e transparente. Hoje é feito com base em planilhas genéricas. Um ônibus gasta tanto combustível, gasta tanto pneu, gasta tanto óleo, mas em nenhum momento nós sabemos quanto que o ônibus que circula em Bauru gasta. O que a gente gostaria é uma planilha de Bauru, do nosso custo. A vinda de uma faculdade de medicina privada para a cidade também ganhou repercussão na tribuna e dividiu opiniões. Enquanto alguns vereadores exaltaram a conquista, Raul Gonçalves se mostrou preocupado com a contrapartida do município. Segundo ele, é condição para a abertura do curso a existência de 5 leitos hospitalares para cada aluno em formação. E também é preciso abrir vagas de residência em saúde da família e especialidades como pediatria, ginecologia e obstetrícia e cirurgia geral. Por conta dos custos, isso só seria possível com uma parceria com o governo do estado. Nós vamos necessitar do hospital de base, nós vamos necessitar da maternidade Santa Isabel dentro do processo. E enquanto isso não estiver bem transparente, eu acho que esse é o momento de nós chamarmos uma reunião pública para que exija do Ministério da Educação e do próprio Ministério da Saúde que nós tenhamos um teto orçamentário maior na saúde, para que possam vir mais recursos do SUS,
A situação econômica do município voltou a preocupar os vereadores na sessão desta segunda-feira. Agora eles querem que o secretário de administração, Richard Vendramini, venha à Câmara para avaliar a necessidade de um plano de corte de gastos para o próximo ano. O pedido foi feito pelo vereador Lima Júnior à Comissão de Economia, que atendeu a solicitação e deve encaminhar nos próximos dias um ofício ao secretário para marcar uma audiência pública. Para que haja o contingenciamento, há necessidade de você ter um plano para que essa contenção aconteça. Quem tem o dever de fazer o planejamento, fazer o projeto e reestruturar os atos burocráticos, as execuções dos atos administrativos do Executivo, tentando minimizar os gastos, é a Secretaria de Administração. Já o vereador Sandro Bussola ressaltou a necessidade de uma avaliação das contas da Prefeitura para o próximo ano por conta dos compromissos já assumidos, em especial o PAC Pavimentação. Nós sabemos que o PAC Asfalto ainda ele não foi aprovado em função de uma dificuldade financeira que o município atravessa. Então, ao adquirir esse PAC Asfalto, aonde será cortado algumas gorduras para que todos os compromissos sejam honrados. E é isso que o Legislativo tem tido a preocupação e isso que nós queremos saber do Executivo. Os candidatos são obrigados a prestar suas contas de campanha tanto no período da eleição como após. Já vem um tempo o site do Tribunal Superior Eleitoral, que é tse.jus.br, disponibiliza esses gastos de campanha. Então o eleitor que está interessado em saber quanto o seu candidato e onde o seu candidato está gastando o dinheiro, basta acessar o site da Justiça Eleitoral e ali vai constar obrigatoriamente o gasto de campanha. Hoje de manhã, Paulo Scaff, candidato a governador do estado de São Paulo pelo PMDB, visitou Bauru. O candidato chegou por volta das 9 da manhã e foi recepcionado por cabos eleitorais. Na Rádio Auriverde, participou de um programa e cumprimentou políticos locais. O prefeito Rodrigo Agostinho acompanhou o candidato durante todo o período. De Bauru, Scaff seguiu para São Paulo, onde tinha mais compromissos de sua agenda eleitoral. E falando em eleições, a gente quer saber o que você leva em conta na hora de escolher o seu candidato ao cargo de deputado. A experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido ou as coligações, a proximidade com a cidade onde você vive ou a personalidade do candidato. Você pode votar pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV digital. No próximo bloco, o professor Juarez Xavier é o nosso entrevistado ao vivo. Quais são os motivos para que casos de racismo continuem ocorrendo dentro de estádios de futebol? Você também pode mandar perguntas ou a sua opinião pela internet ou por telefone. Fique com a gente! A gente abre espaço agora aqui no Nesp Notícias para falar de racismo. O caso emblemático mais recente é o do goleiro Aranha do Santos, que foi agredido com ofensas racistas de torcedores do Grêmio durante um jogo pela Copa do Brasil. Nós vamos receber o professor do Departamento de Comunicação Social da Unesp, Juarez Xavier. Juarez, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço o convite. Juarez que estuda e trabalha com esse tema racismo, né, Juarez? Sim. E por que esse tipo de comportamento é tão frequente nos estádios de futebol? Na realidade, não são só nos estádios, né? É um recrudescimento do racismo que tem se dado na sociedade, no Brasil e no mundo. A Europa está cheia de exemplos dessa natureza. No Brasil não é diferente. Mas no estádio, o racista se sente mais à vontade para poder xingar, se manifestar. Tem um professor chamado Adilson José Moreira, da Faculdade de Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, fez um estudo muito interessante sobre a questão do racismo no Brasil e particularmente nessas áreas. Ele cunhou a expressão do racismo recreativo. Né? Nessas áreas recreativas de futebol, de shows, né? A pessoa se sente mais à vontade para poder manifestar a sua contrariedade racial, xingar pessoas, se manifestar de forma diferente. Porque o anonimato a preserva da repulsa social. Né? Então, acontece nos estádios, mas tem acontecido com muita frequência fora dos estádios também.
E a pessoa se sente fortalecida na coletividade? Tem sido assim nos estádios, né? Tem um estudo da FIFA que ela aponta isso. Em especial as chamadas torcidas organizadas. Elas acabam tendo um grau de adesão quase que irracional ao time. Nos momentos em que o time não está muito bem, elas criam esse canal de escape para poder fazer esse tipo de manifestação. Na Europa tem sido mais frequente, na Espanha, na Inglaterra, na França, e no Brasil não era tão frequente. Eu tenho a impressão que 2 fatores foram importantes para que tivesse uma projeção maior em relação a isso. Primeiro foi a campanha da FIFA, contra o racismo nos estádios, nos campos de futebol. A Copa do Mundo ajudou a popularizar essa campanha aqui no Brasil. E segundo, uma coisa interessante, que é a cobertura da imprensa. Até um certo período, a imprensa não repercutia esse tipo de ação. Não dava importância. Não dava importância, parecia uma coisa de menor importância, não polemizava, não discutia, não trazia para o cenário político do debate. Mas as ocorrências frequentes acabaram fazendo com que a imprensa se voltasse mais para esse tema, e isso ajudou a dar uma repercussão maior. O que eu acho positivo, tem que discutir mesmo, é uma situação muito séria, não é possível você conviver com uma situação como essa, em especial no Brasil, né, com as características do povo brasileiro, e todos os atos que forem pautados dessa forma têm que ser julgados, têm que ser as pessoas condenadas e cumprirem pena em relação a isso. E nesse caso foi importante a postura do jogador, Muito né? Ele foi boa. Bastante incisivo e chamou a imprensa para registrar. Muito boa. Né? O fato dele ter chamado o juiz, o fato dele ter registrado um boletim de ocorrência, é o que a CEPIR orienta as pessoas que são sujeitas, que sofrem racismo, a fazer, né? Ir à delegacia, abrir um boletim de ocorrência, acompanhar o processo. Isso foi muito positivo, a postura que ele teve, tudo isso ajudou na repercussão e no debate também. Ele tem tido uma postura muito serena e, do ponto de vista político, muito diferente dos outros jogadores que sofreram racismo em campo. Ele resolveu enfrentar, né, como o Drogba fez na Inglaterra, como o Balotelli fez na Itália, como outros jogadores fizeram em momentos diferentes. Então, mesmo sem muito apoio do próprio comissão técnica do time, né? O próprio juiz, na hora, não entendeu direito. E foi tão importante porque a CEPIR, que é essa Secretaria Especial da Promoção da Igualdade Racial ligada à Presidência da República, ela tomou uma iniciativa muito boa. Ela procurou a CBF, fizeram uma primeira reunião e eles vão tomar mecanismos, vão adotar uma série de mecanismos para coibir esse tipo de manifestação no campo de futebol. Então, a ideia é que o juiz pare o jogo, que identifique o agressor, que a polícia o prenda. Quer dizer, tem uma série de mecanismos que estão sendo pensados nessa atividade da CEPIR e a CBF, muito pautado pelo comportamento que o goleiro do Santos teve. E a punição ao time do Grêmio, ele foi eliminado, né, da Copa do Brasil, foi justa? Eu creio que sim, porque assim, a questão é a medida adotada, né? O Adilson faz uma metáfora muito interessante. É como se fosse um pai que educou o filho para ser machista, aí o filho bate na mulher e o pai fala, mas o que eu fiz? Você educou para isso. Então, a medida é importante porque os times de futebol têm uma articulação muito forte com as torcidas. Financiam, mantêm dentro do seu ambiente de atividade, recebe os torcedores, se submete à pressão dos torcedores. Então, é importante mostrar isso. Há uma ligação muito orgânica entre os times e as torcidas. E os times precisam ser responsabilizados pelo comportamento que as torcidas adotam no campo de futebol. Foi assim na Inglaterra. E foi bem sucedido, né? Os hooligans, que impediam praticamente de ter atividades esportivas, em especial nos grandes clássicos, foram coibidos também dessa forma. Com punição ao time. Com punição ao time, com punição às torcidas organizadas e, quando identificava o torcedor, diretamente com punição ao torcedor. Juarez, e a polícia agora, né, está investigando, já adiantou que vai enquadrar a garota que virou o símbolo da agressão, né, a Patrícia, e mais outros 4 torcedores. Mas vão ser enquadrados no crime de injúria racial. Qual que é a diferença de injúria racial para racismo? É importante levar em consideração o seguinte, sempre houve uma preocupação no movimento negro moderno de pautar o racismo como crime. Então, foi a ação desenvolvida na Constituinte de 1988, no capítulo 5, racismo é crime. Só que na ponta ficava lá, de acordo com a lei. O Código Penal brasileiro, né, no artigo 140,
parágrafo 3º, ele diz que injúria é quando alguém xinga alguém pessoalmente, determinado, ou um grupo de pessoas que você possa determinar, possa identificar, com o sentido de atacar a autoestima da pessoa. Então, o caracterizou dessa forma. E o racismo está mais ligado a questões mais gerais, como, por exemplo, impedir o ingresso de um negro, de um judeu, de um nordestino, num time de futebol, num clube, num shopping. Então, tem uma ação mais geral, né? Teoricamente, tem uma ação mais geral. Qual o problema disso? É que essa brecha dada pela essa elasticidade na aplicação da lei faz com que a injúria ela perca duas características fundamentais do racismo. É o fato dele ser imprescritível e inafiançável. A ideia de ser imprescritível e inafiançável tinha duas funções bastante pedagógicas. A primeira é que a pessoa que cometeu o ato criminoso cumpra isso, sinta a ação da lei. E a segunda é que você, em função da morosidade da justiça, você não permita a pessoa sair impune porque demorou muito para ser aplicada a lei. Então, existe, por parte do movimento negro atual, uma discussão para que se supere essa ideia da injúria, porque a injúria abre uma brecha ou para você tornar fiançável, a pessoa vai pagar uma fiança e vai embora, e ele é prescritível e tem uma pena menor. E ele acaba abrindo brecha para a impunidade, na nossa opinião. Atenua, né, a punição. Atenua. E na sua visão, Juarez, a lei, ela coíbe os crimes, mas ela muda comportamentos que estão arraigados em conceitos? Tem um aspecto importante também. O movimento negro tem compreendido que são fenômenos diferentes. Você tem o preconceito, a ideia preconcebida de uma suposta superioridade, que ela pode ser superada pela discussão, pela educação. Tem a questão da segregação racial, que ela é espacial, que ela é política, e você combate isso com políticas públicas, como, por exemplo, política de cotas. E tem o racismo, que são as implicações sociais da violência contra um determinado grupo social. O racismo ele precisa de mudanças. O grupo social que mantém a sua hegemonia a partir de mecanismos tanto de repressão como de mecanismos teóricos conceituais, precisam ser deslocados dessa situação para que possa ter uma mobilidade vertical da população que sofre a violência racial. Nesse sentido, a legislação abre brecha para essa mobilidade. Tem sido assim em outros locais, né? Foi assim na Austrália, foi assim na Inglaterra, nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas, apontou nessa direção. Em países andinos que adotaram políticas assim em relação à população indígena, também mostrou-se positivo esse tipo de ação e tenderá assim também, ser assim também no Brasil. A legislação ela ajuda a superar a discriminação e o preconceito e abre caminho para a superação do racismo. É um passo importante. Nós acreditamos que sim. Tá certo, Juarez, muito obrigada pela sua contribuição aqui ao Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Unesp Notícias fica por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição acessando o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 5h30 da tarde. Tchau!